Capítulo 6. Consertar você me mata. Achar defeito é produto do medo, da baixa autoestima e da ira. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3-5. A dor não teria oportunidade em nossa vida se vivêssemos em harmonia um com os outros. Como seres sociais, emocionais e voltados aos relacionamentos, não temos maior necessidade na vida do que de relacionamentos harmoniosos e cheios de amor. Ainda assim, as habilidades de se relacionar são muito pouco enfatizadas na igreja ou no mundo secular. À medida que as pessoas se desenvolvem intelectualmente, parecem se distanciar cada vez mais de suas habilidades de se relacionar. Muito do vazio de nossa sociedade é resultado dessa trágica negligência. O dinheiro, a diversão e a tecnologia jamais poderão substituir a necessidade de relacionamento. Como ajudar sem consertar? Um grande divisor de águas em minha vida aconteceu quando percebi que eu precisava viver em paz com as pessoas. Por muitos anos tive minha compaixão mal dirigida. Eu me importava com as pessoas e queria ajudá-las, mas minha definição de ajuda era para consertá-las. Em minhas tentativas mal direcionadas, criei muita dor e conflito em minha vida e na dos outros. Eu queria paz, mas achava que era amor consertar as pessoas. Logo descobri que paz e consertos não podem coexistir. O consertador sempre considera uma pessoa mal interpretada. Como consertadores, sempre temos todas aquelas boas intenções. Afinal de contas, estamos fazendo isso para o próprio bem das pessoas, correto? Embora não sejamos valorizados nem apreciados. Por quê? Jesus disse na passagem citada no começo do capítulo que nossas tentativas de consertar os outros seriam tão apreciadas quanto tirar o argueiro dos olhos de outra pessoa com nossos dedos. Não importa nosso motivo, sempre provocaremos a dor. Jesus alertou-nos da tentação de nos concentrar no problema dos outros. A melhor coisa que posso fazer por você e seu problema é tomar conta de mim e de meus problemas. E isso não é uma afirmação egocêntrica. Veja bem, se eu tomar conta de mim, se desenvolver meu coração para andar em amor, se for capaz de trazer o amor de Deus para você nas suas horas de tribulação, então prestei a você um grande serviço. No momento em que me coloco numa posição de poder ver seus defeitos de forma mais clara do que os meus, tornei-me um hipócrita. A concordância de Strong define hipócrita como um ator com um papel definido, alguém que representa. Nesse cenário, parece que o papel que representamos é o de Deus. O amor nos impulsiona a ser vigilantes e sensíveis às necessidades da vida dos outros, mas com uma ligeira mudança de motivação, podemos tornar-nos mais sensíveis aos erros do que às necessidades. Veja, as necessidades são geralmente manifestas através dos erros. As crianças dizem que têm medo expressando suas necessidades. Geralmente manifestam seus medos com algum comportamento negativo. É muito comum vermos o comportamento negativo e nunca reconhecemos a necessidade que provoca tal comportamento. A cantora Dori Rambo disse o seguinte sobre Jesus: Ele olhou além das minhas faltas e viu minha necessidade. Nossas definições distorcidas de amor e ministério levam-nos a tirar a farpa dos olhos. Não sei quanto a você, mas não quero um cego tentando tirar algo do meu olho.
Tenho medo de que, durante o processo, ele acabe também me deixando cego. Isso é exatamente o que ocorre quando tentamos consertar os outros. Criamos dor em sua vida e eles criam dor na nossa. Assim, o ciclo de dor e conflito é reforçado em outras áreas. Nunca é nosso trabalho consertar alguém. É, no entanto, nosso trabalho facilitar o ambiente para que as pessoas possam trabalhar juntas para curar suas próprias dores e, a partir daí, resolver seus problemas. Em um ambiente de amor e aceitação, as pessoas sentem-se seguras o bastante para lidar com seus problemas. Nossas tentativas de consertar pessoas geralmente as colocam na defensiva, diminuindo a possibilidade de uma ação de Deus em sua vida. Concentre-se em Jesus, não nos erros. Como entramos nesse ciclo, afinal? Tudo acontece relacionado ao que cremos sobre Deus. É o nosso conceito distorcido de Deus que justifica nossas tentativas hipócritas de consertar as pessoas. Por exemplo, presumimos que Deus nos ajuda mostrando-nos nossos erros, mas em Jeremias 31:34, Deus diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus já não mais se lembra de nossos pecados, então por que é que nós nos lembraríamos deles? Quando as Escrituras descrevem a obra do Espírito Santo, elas dizem que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Nos próximos poucos versos, descobrimos o que isso significa. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. João 16:9-11. Nenhuma vez sequer as Escrituras dizem que ele ressaltará nossos defeitos. Achar defeito não é obra do Espírito Santo, não é um dom espiritual, nem tampouco é algo inspirado ou conduzido por Deus. Achar defeitos é produto do medo, da baixa autoestima e da ira. É a tentativa vã de acabar com a dor, controlando e forçando os outros a mudarem. É fonte de mais conflito e de amor perdido do que qualquer outro fator. Nossas tentativas de consertar os outros estão nos matando. A prova é óbvia. Elas nunca funcionam, mas recusamos-nos a considerar a trave em nosso próprio olho e buscamos o cisco nos olhos dos outros. Mesmo quando devemos mudar de fato, a transformação não acontece enfatizando-se o que é errado. Tudo o que sabemos sobre comportamento humano nos diz que as pessoas são transformadas naquilo que detém sua atenção. As pessoas que enfatizam seus erros nunca escapam deles. Deus quer que você saiba que o problema do pecado foi resolvido pela obra consumada de Jesus. Ele quer que você saiba que, através daquela obra consumada, você pode ter o poder na justiça de Deus para ser quem Ele diz que você é. Nosso chamado para seguir Jesus é um chamado para uma vida que é focalizada nele, no que Ele está fazendo e em aonde Ele está indo. Ele deveria se tornar o centro de nossa vida. Seu amor, sua aceitação e sua estabilidade deveriam nos fazer as pessoas mais confiantes e estáveis do mundo. Em Mateus 18, de 28-30, Jesus prometeu que se tomássemos sobre nós o seu jugo, ele nos daria uma vida que é suave e leve. Tomar o fardo requer sensibilidade. Significa que temos de ser sensíveis e solícitos em responder à maneira pela qual Jesus se move. Se nossa atenção está em nossos problemas ou no problema dos outros, não seremos capazes de perceber como Ele deseja se mover em nós. Quando não está no foco, Ele já não é a influência. Nesse ponto, não nos movemos com Ele. Ao contrário, movemos-nos contra Ele. Quando tentamos consertar as pessoas,
tornamo-nos o obstáculo principal que bloqueia a obra de Deus na vida delas. Apesar de tudo que Deus tem feito para que nos vejamos como novas criaturas, justificados pelo sangue de Jesus, livres do medo, da ira e do julgamento, insistimos em manter as pessoas concentradas em seus erros. Insistimos em querer consertá-las. Ao insistirmos nisso, estamos de fato pedindo-lhes para nos dar o lugar que pertence a Deus na vida delas. Essa compulsão de tirar a farpa do olho de todo mundo é baseada no julgamento. Quando descobrimos por que as pessoas são como são, podemos enxergar com clareza para solucionar os problemas. É esse mesmo julgamento que nos cega à realidade e nos torna incapazes de ajudar aqueles que estão magoados e sofrendo. Essa mesma mentalidade faz-nos infligir dor aos outros e provoca a reação e a retaliação deles em nossa vida. Sua vida é influenciada pelo foco de atenção que você determina. Se você vai renovar sua mente à luz da verdade do que Deus diz sobre você, não se concentre na farpa que está no olho dos outros. Em vez disso, vá e remova a trave que está no seu. O maior serviço que se pode prestar aos outros é tomar conta de si mesmo. Quando conseguir ver as coisas com clareza da perspectiva de Deus, você sempre verá que amar, aceitar, encorajar e cuidar é muito superior a achar defeitos, condenar ou consertar. Capítulo 7. Você é o problema, não eu. Se eu não culpar você, como vou me livrar disso? Os fariseus eram mais do que apenas legalistas. Eles eram também pessoas preocupadas com a aparência. Em outras palavras, eles não possuíam conceito algum de viver com o coração. Eles haviam reduzido seu caminhar com Deus a 600 regras diárias de observações externas. Todas elas tinham pouco ou nenhum valor com relação à motivação do coração. Jesus descreveu-os como: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 8-9. O julgamento é sempre uma característica dessas pessoas que vivem de aparência. Já que elas não olham nem ouvem seu próprio coração, nunca experimentam o conforto e a aceitação do amor de Deus. Os fariseus não tinham nenhuma intimidade com Deus. Em vez disso, substituíram a intimidade com o falso sentido de segurança que se obtém quando se acha defeito nos outros, e a partir daí elevaram-se a si mesmos. Desde então, mediam a piedade externamente numa constante comparação, condenação e aferição. Os que vivem de aparências não tentam seguir Deus de coração, já que tudo é baseado em comportamento. Uma das melhores maneiras de se evitar que as pessoas verifiquem seu comportamento é achando defeito no comportamento delas. Não somente desvia o holofote de você, mas também lhe dá o controle sobre elas ao criar medo e dúvidas pessoais. Daí emerge o coração desprezível da religião. Quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre a vinda do reino de Deus, ele respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Jesus apontou-lhes um lugar para onde eles nunca tinham olhado, dentro deles. A própria ideia de olhar para o coração é estranha aos que vivem de aparência. Sua vida inteira é construída sobre medir e criticar os defeitos dos outros. Mateus 7,3 diz: e por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O julgamento é um tremendo mecanismo de defesa.
Aqueles que vivem julgando sempre mantêm o foco nos outros para evitar terem de lidar com seus próprios assuntos. Em nome do ministério, achamos comum consertar os outros. Isso viola todos os princípios das Escrituras a respeito da obra do Espírito Santo. Não podemos consertar as pessoas. Esse não é nosso trabalho. É claro que isso não significa ficarmos passivos diante do pecado e tolerarmos um estilo de vida inaceitável. Simplesmente significa que aderimos aos princípios e procedimentos bíblicos para uma transformação pessoal. Qual o seu modelo de Deus? Nosso papel principal ao levar pessoas a uma transformação piedosa é ser moldado pelo caráter de Deus. Deveríamos mostrar às pessoas amor e aceitação. Deveríamos estender misericórdia. Deveríamos mostrar a elas a verdade sem diminuir sua autoestima, sendo modelo de um amor que não falha. Deveríamos permitir que elas percebessem a longanimidade de Deus através de nós. É nesse tipo de ambiente emocional que o Espírito Santo pode falar ao coração dessas pessoas e elevá-las a Deus. Infelizmente, todos temos moldado em nós o Deus em que acreditamos. O Novo Testamento raramente trata a idolatria como sendo cortar um pedaço de madeira e transformá-lo em um ídolo para que se prostrem perante ele, dizendo: "Você é meu Deus". Em vez disso, a idolatria cristã é quando se cria a falsa imagem de Deus em seu próprio coração e mente. Quando vemos Deus de forma diferente da que Jesus apresentou, somos idólatras. Como resultado, servimos ao Deus de nossa imaginação e não ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quem claramente Jesus apresentou através de seus ensinos e modelo. O Deus que apresentamos ao mundo é aquele no qual cremos. Um princípio bíblico diz que você se transforma naquilo que contempla. O Salmo 34 apresenta esse conceito quando fala sobre engrandecer o Senhor. Não podemos, na verdade, tornar Deus maior do que Ele já é, como indica a palavra engrandecer, mas podemos fazê-lo maior em nosso próprio coração e mente, concentrando nele nossa atenção. As Escrituras ensinam que, em sua presença, nós somos transformados. Em 1 João 3, a Bíblia ensina que ver Jesus como Ele é será o poder que nos transformará. Essa transformação acontece diariamente e culminará numa completa mudança quando Ele voltar. Por outro lado, a Bíblia adverte quanto à associação com ímpios, adverte-nos quanto a amizades com eles e nos diz para evitar a presença do pecado. Ela nos diz para recusarmos a ouvir ensinos que nos levarão a nos desviar da verdade. Veja Provérbios 13:20, 1 Tessalonicenses 5:22 e 2 Timóteo 4, por exemplo. Essas admoestações são baseadas no princípio do você se transforma naquilo que contempla. O que quer que tenhamos em nosso foco mental por longos períodos de tempo nos atrairá e, por fim, nos conformará à sua imagem. Esse princípio pode funcionar contra ou a nosso favor. Deus deu-nos a habilidade para o bem, mas com frequência nós a usamos para a nossa própria destruição. Queremos ser como Deus e isso é bom. O problema é o nosso conceito de Deus. Veja, você se tornará parecido com um Deus em quem crê. Tristemente, a voz de condenação que você ouve no coração nem é de Deus nem do diabo. É a voz da autocrítica. A religião ensinou que era a voz de Deus, mas não é. Nesse momento, estamos expressando externamente o que experimentamos internamente. Se experimentarmos condenação em nosso coração, não conseguiremos evitar a condenação ao mundo que nos rodeia. Se nos sentirmos avaliados, então também avaliaremos.
Mas se sentirmos amor e aceitação, também daremos amor e aceitação. Conhecer a Deus é conhecer o amor. A Bíblia diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. A palavra conhecer vem do grego ginosko. Ela quer dizer um conhecimento de experiência que é vivenciado e sentido. Já que Deus é amor, Ele dá amor. Se de fato experimentarmos Deus, nós nos sentiremos amados. Se sentirmos outra coisa que não seja amor, então não estamos experimentando Deus. Da mesma forma, se não damos amor, é simplesmente porque não estamos experimentando o amor de Deus em nosso próprio coração. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Uma das razões pelas quais as pessoas não dão livremente o amor de Deus é porque elas nunca receberam livremente esse amor. Acham que trabalham debaixo da avaliação de Deus. Como resultado, sua reação natural é a de avaliar os outros. Os que se preocupam com a aparência não somente não sobrevivem ao toque de seu coração, como têm medo de olhar para ele. Precisam manter o foco externo porque têm medo de quem poderão ver lá dentro. Eles têm medo de olhar em seu coração e encontrar o desprezível e crítico Deus em que creem. A verdade é que, uma vez deixando para trás sua imaginação vã a respeito dele, encontrarão seu amável Pai Celestial, o Deus de toda misericórdia e conforto. Aceitar a realidade do amor para mim liberta-me da necessidade de achar defeitos nos outros. Meu senso de segurança agora é produto do relacionamento com Deus em meu coração. À medida que me relaciono com Deus em meu coração e experimento o poder e a aceitação do amor, estarei mais apto a ser modelo desse amor para os outros. Chamarei a atenção das pessoas para Deus em seu coração, em vez de chamar a atenção para seu comportamento. Agora posso amar você em vez de culpá-lo.